pessoal, eu sou Gisele Staider e a gente está aqui hoje para fazer uma live para falar a respeito do apoio à produção. Nessa live a gente vai falar do que é o apoio à produção, quais as vantagens, para quem que serve esse recurso, quem pode tramitar isso na Caixa, né? Vamos falar a respeito das etapas, das fases, vamos falar também um pouquinho aí a respeito das etapas, documentos que são necessários, quanto tempo demora, né? E algumas dicas valiosas. E para essa live eu tenho uma convidada super especial, que é a Simone Kosser, né? Minha amiga, vai se apresentar aqui também. E aí eu vou convidá-la agora. Ai, maravilha! Então, vamos recomeçar, né? Então, hoje a gente está aqui para falar a respeito do apoio à produção da Caixa. Então, a gente vai falar de alguns aspectos aí que eu comentei no início. E hoje eu estou aqui com uma amiga e uma grande profissional, que é a Simone Kosser, que é engenheira civil, minha amiga, e vai se apresentar também e falar um pouquinho. Ela trabalha fazendo também essa documentação aí das empresas para fazer esse processo da análise de engenharia na Caixa. E aí vamos conversar com vocês, a gente vai trocar umas ideias aqui, falar de algumas coisas bem interessantes e aí eu acho que vai ser bem importante. Então se apresenta aí, Cis, fala um pouquinho de Beleza. você. Tá bom. Boa noite, gente. Desculpa aí o atraso, foi falha técnica mesmo. Então, meu nome é Simone, de formação eu sou técnica em edificações, engenheira civil, depois fiz engenharia de segurança do trabalho e agora estou lutando aí com um mestrado na área de norma de desempenho. Eu comecei... Não, pode falar, desculpa. Não se aguentou, é? Não. Então, daí, como eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E com 17 anos, foi meu primeiro estágio em construtora pelo curso de técnico em edificações. E desde os 17 anos até uns 5 anos atrás, eu tinha uma estratégia assim profissional que era bem certa para mim, que era a estratégia Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Eu não canto mais, já que é para pagar o mico hoje, né? Bora. Completo. Então assim, eu trabalhava onde tinha trabalho, né? Só que foi sempre na construção civil. Então foi essas andanças assim atrás de sempre querendo e precisando trabalhar que me levou até a área de construção habitacional. E depois, quando começou o programa, na época Minha Casa Minha Vida, né? Lá estava eu. E tive a grata oportunidade de atuar com várias áreas dentro do próprio programa. Até na área comercial, né? Que foi quando eu me aprofundei um pouquinho na área até da análise de risco jurídico, né? Que para a gente da engenharia era uma área mais distante, né? Porque a gente tinha pouca oportunidade de atuar. Não. E me conta uma coisa, nesse período aí, que você começou a trabalhar mais com Minha Casa Minha Vida, tudo, você já começou nessa parte de análise de engenharia ou você começou fazendo outras coisas? Nessa parte de documentação da análise de engenharia? Na verdade, assim, hoje o que eu já fiz, né? E hoje a área que eu atuo, né? Ela é realmente um apoio à produção na área de engenharia. Até a gente, de repente, pode comentar alguma coisa da parte de análise de crédito jurídico, mas assim, eu sei bem, é o que os construtores compartilham comigo, né? Na época que a gente conversava com as pessoas da Caixa, que a Caixa tinha um atendimento presencial, né? Também a gente tinha mais oportunidade de esclarecer algumas dúvidas, né? Agora, o que eu produzo, o que eu faço, o que eu dou consultoria e suporte é realmente na documentação da análise de engenharia. Tá bom. Então vamos começar falando o que é esse tal do apoio à produção. A gente fala, apoio à produção da casa. E o que é esse apoio à produção? Então, eu vou trocar uma ideia, né? Porque o plano é esse, é poder trocar uma Sim, ideia. bate-papo. Porque E o pessoal, se tiver comentário, quiser agregar, colocar coisas, porque a gente não é que ninguém é expert, né? Até porque isso é uma coisa que muda bastante. Tem uma questão, né, assim, que a gente já percebeu que muda conforme o local, tem algumas características que mudam também, né? Alguns detalhes ali. E que, então, é importante, se tiver comentários, fiquem à vontade para colocar aí.
Isso mesmo, porque o programa, é claro que o programa tem um procedimento, ele tem sistemática, ele, na verdade, poderia ter a ISO, porque realmente ele segue, né? Ele tem uma gestão e ela é padrão. Mas é claro que no Brasil, né, nós somos assim muito diferentes em regiões, né? Temos necessidades, demandas, déficits habitacionais diferentes. O recurso oscila, a quantidade de construtora utilizando esse recurso em cada estado oscila, a política, a economia, né? Então, tudo isso impacta e assim, a gente até tem dificuldade às vezes de ter informação sobre o programa, porque é difícil alguém se apresentar para dizer hoje eu vou explicar, né? Eu acho até que é um mérito hoje do CEBIC, do Sinduscom, né? Conseguir convidar, né? Pessoas assim, referência da Caixa, para até abrir oportunidade da gente, como construtora, fazer a pergunta direto para a fonte, né? E uma coisa, na verdade, o programa em si, ele é um programa que é uma linha de crédito, na verdade, que fornece uma linha de crédito, né, para as construtoras. Isso, exatamente. O apoio à produção, ele é um apoio mesmo, né? E a ideia é para agilizar mesmo a construção de empreendimentos habitacionais. Hoje a gente tem duas fontes de recursos, né? Ou modalidades, que são o FGTS e o SBPE, né? Tem muita diferença, é claro, em cada modalidade e fonte de recurso, né? Mas para a gente construtora, eu acho sim que uma das ideias é entender que o FGTS ele é do programa, que hoje é a Casa Verde Amarela, né? E ele tem um teto máximo estabelecido para você poder estar nessa modalidade, nessa categoria. É um teto máximo de valor de unidade habitacional, que difere por capital, por algumas regiões do Brasil. E também a família que vai usufruir desse financiamento também tem uma faixa, que é uma renda mensal de 2 a 7 mil. Então, essa é uma característica bem resumida, né, do FGTS. E o SBPE, que é o sistema de poupança, né, e empréstimo, ela já existe, né? Não sei quanto tempo, mas foi em 2020 assim que a gente viu as construtoras se interessarem, irem atrás, porque realmente houve um incentivo, né? Uma baixa de juros aí, de taxa de juros, para que seja utilizado esse recurso. E a vantagem dele também para a construtora hoje é que ela não precisa trabalhar naquele teto limite, né? Então, de repente, consegue valorizar um pouquinho mais aí a unidade para venda. E nesse caso, o financiamento, né, ele não sai para a construtora, né? Ele vai sair para o mutuário, para quem está comprando a unidade, né? Exatamente, é o objetivo final, né? É claro que no meio desse pacote, desse objetivo final, vem realmente o incentivo à construção civil e numa área né, que a gente tem um déficit imenso mesmo no país, e veio também num momento onde a gente brinca, né, que a construção civil também, junto com a agricultura, está carregando o Brasil nas costas, né? Mas é, mas é que a gente é metido, né? Então a gente fala da nossa área, assim, né? Com muito orgulho. Mas eu acho que é legal porque, assim, na verdade, é uma linha de crédito que vai sair, que o mutuário vai pegar, né? Ele vai sair no nome dele, mas o recurso vai para a construtora, né? Então, acho que é uma coisa bem bacana aí. E, então, a gente falou nessa questão da vantagem, isso é uma vantagem, tem a questão de agilidade, como é que funciona, assim, esse processo? Como que como que qualquer construtora pode pedir essa linha de crédito? Então, quais são os pré-requisitos aí para poder pedir? Porque eu imagino assim, teoricamente é para todo mundo, mas deve ter algum pré-requisito a ser atendido, né? E aí, quais são esses pré-requisitos para viabilizar que uma construtora entre e obtenha essa linha de crédito? Eu até, para falar de alguns requisitos aí que a gente poderia entrar hoje, eu até selecionei alguns textos do site da Caixa, né? Que, digamos assim, são respostas oficiais para alguns questionamentos, né?
E o que está escrito, se você entrar lá no apoio à produção Caixa, é exatamente assim. É um recurso que está disponível para empresas do ramo da construção civil de todos os portes. Daí, vírgula, né? Desde que atenda alguns requisitos. Né? E nesses requisitos que também está lá no site da Caixa, né? As informações estão disponíveis, elas só não estão, às vezes, unificadas, né? Então, quando a gente começa a pesquisar, realmente, para quem está começando a pesquisar, né? Tem que fazer uma garimpagem. E um dos primeiros itens para quem, vamos dizer, não faz ainda, né? O apoio à produção ou mesmo uma alocação de recurso, mas quer começar, é a parte de situação cadastral e econômica financeira. Então, esse é um ponto assim que você precisa para iniciar, para poder participar do recurso, usufruir do recurso, e depois, durante todo o tempo que você está construindo com o apoio à produção, você renova, né? A gente fala assim que você faz uma avaliação do crédito. Primeiro é uma qualificação, né? Que o pessoal usa a expressão do GERICAI, né? Do GERIC. E depois, periodicamente, né, você tem que fazer uma avaliação. Então, a saúde financeira da empresa é do início ao fim. Né? E isso leva à necessidade da empresa ter pelo menos um ano de funcionamento, né? Porque senão você não consegue fechar balanço, essas coisas, né? Assim... Não, pode falar. Não, eu ia falar, a gente já teve cliente que teve esse problema, né? O cliente abriu uma empresa nova, uma construtora, era uma empresa grande, mas que abriu uma construtora, né? Para começar a construir. Aquela história, você vai dividindo, segmentando a empresa. E aí eles tinham essa intenção, eles já tinham obra, já tinham tudo, só que como não tinha um ano, né, para ter um balanço fechado, para poder provar essa questão, eles não podiam fazer em nome dessa empresa, tiveram que optar em fazer por outra, né? Então, na verdade, o tempo de abertura da empresa está vinculado a essa comprovação que abriu no mínimo um ano para você poder ter esse balanço, né? Conversando com colegas aí, construtores, né? Muitos dizem, inclusive, que eles pedem os últimos 3 anos, né? Mas é isso aí mesmo. É um ano, já dá para a gente conversar com o gerente de habitação, com alguma plataforma, né? Algum setor que nos dê os caminhos, né? Sim, começar a movimentar, né? Isso. E muita gente começa esse movimento já em paralelo com uma viabilidade de um empreendimento, né? Porque realmente é um processo assim que ele é cheio de detalhes, né? Nada mais é do que você estar redondo. Nada mais é do que atender toda a legislação brasileira. Só que a gente sabe que isso não é bolinha, né? E quando você faz o apoio à produção, a gente está falando dessa saúde econômica, financeira e regularidade fiscal dos donos da construtora, dos donos do terreno que estão envolvidos. Então, se for participar de alguém, se for montar uma SPE, né, para aquele empreendimento, então também os componentes da SPE vão ter que apresentar toda essa documentação. Por isso que fica demorado, né? Porque moroso. Porque é moroso. Mas daí, na verdade, mas essa é uma dica importante, né? Porque às vezes a empresa ela se preocupa somente com a documentação da empresa e não dos demais envolvidos no processo, né? Então você vê o terreno maravilhoso, mas você não sabe como que está a documentação do dono do terreno. Você vai fazer a SPE, você não sabe como que está outra empresa. Então é um ponto interessante para chamar a atenção de que não basta só a saúde financeira e todas as questões de certidões e irregularidades da construtora que busca o financiamento, mas também dos demais envolvidos, né? Exatamente. Porque às vezes são feitas, nos empreendimentos, são feitas parcerias, né? A incorporadora é uma empresa, a construtora é outra empresa, o dono do terreno é outra empresa, outra pessoa, né? Legal. Importante isso. Tá, eu separei também aqui, isso é um clássico, né? Mas eu acho que sempre vale a pena a gente compartilhar, que o terreno precisa estar em área urbana. Né? Então, a gente tem que estar sempre, né, de olho assim, na legislação municipal, nas mudanças de zoneamento, né? De lei de ocupação e uso de solo, porque isso também vai mudando, né? As cidades também vão crescendo. E o que de repente era uma área rural, né? Daqui a pouco é uma área urbana. Tem a questão, por exemplo, de presença de asfalto, essas coisas como obrigatoriedade, como pré-requisito?
Isso está bem no texto da Caixa mesmo. Ele fala assim que você, quando você oferece um terreno ou propõe um empreendimento, tudo tem que chegar e sair do portão do seu empreendimento ou do perímetro do seu terreno, né? Então você tem que ter asfalto, calçada, iluminação pública, você tem que ter a água da concessionária chegando, o esgoto saindo, energia elétrica. Então, assim, quem vai morar lá tem que ter condição de acesso ao transporte, né? Então, realmente é um terreno que, mesmo que, às vezes, recentemente, um ex-rural, né? Mas ele precisa estar atendido por toda a infraestrutura. Veja, o fato de não estar atendido não inviabiliza o empreendimento, né? Porque existem outras formas de você garantir que até o final do teu empreendimento, seja você ou uma parceria com alguma concessionária ou prefeitura, vão atender, né, essa carência aí ou essa falta da infraestrutura. Tá, bacana. Então, desde que você tenha como garantir que isso vai ser atendido até o final, ok, não inviabiliza. Essa garantia tem muito a ver com seguro, com recurso, com dinheiro, né? Ou com a concessionária assumindo, né, que tem interesse naquela ampliação de rede. Mas é isso aí. Então, tá bom. E que mais? Que eu acho interessante, né? Daí a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, né? Tem que ser certificado, né? Opa! Isso é importante, né? E é por esse motivo que a gente se mete nessas coisas, né? Porque, na verdade, a hora que fala do nosso negócio, acaba que a gente se envolve um pouquinho em tudo, né? Aí, para requisitos de muitas construtoras, na verdade, e às vezes as empresas dizem assim, não, eu primeiro vou aprovar para depois buscar a certificação. Na verdade, como você comentou antes, né, de você fazer as coisas em paralelo, a certificação também. Se a empresa ela tem o objetivo de buscar esse recurso, nada impede de, antes mesmo dela estar com o processo rodando na Caixa, ela também já implementar. Porque o fato é que para o financiamento sair, para o recurso sair, ela tem que ser certificada no SEAC, né, do PDQ-PH. Então, é uma coisa realmente que às vezes o pessoal diz, não, lá no final, e as pessoas também não têm noção de quanto tempo demora para certificar, e aí chega aquelas questões daquelas empresas, não, eu preciso certificar em 2 meses, né? E não sabe que não é bem assim, né, para fazer. Então, é importante alertar também que a certificação sim é um pré-requisito. Legal. A certificação, inclusive, ele é um documento que a engenharia chama assim, ela está na fase da contratação. Você pode ter feito tudo, mas não assina um contrato PJ, né, sem o teu certificado. Nossa, eu vou contar uma história triste aqui, então. Uma vez eu fui auditar... história da auditoria daí. Uma vez eu fui auditar uma empresa e bem esse do tipo do desespero. Os caras primeiro fazem tudo, ele já estava acho que na segunda laje, se eu não me engano, e estava assim, já tinha acertado com a Caixa de que não até o dia lá ele entregava o certificado, né? O problema é que eu fui fazer auditoria e não deu, né? Porque a empresa não estava em condições de se certificar. E aí bateu na trave. E aí o cara ficou desesperado, porque ele tinha dado um prazo para a Caixa, que era coisa assim de uma semana, sei lá, 15 dias, assim, e não tinha como, né? Então tem esses desesperos também, que as pessoas também contam que tudo vai dar 100% certo e eventualmente, claro que não é a regra, né? Mas pode acontecer um caso como esse, que a empresa realmente não estava preparada e na hora da auditoria bateu na trave e não certificou. E aí como é que fica? A empresa está dependendo daquele recurso. Então por isso é importante pensar realmente que essa questão da certificação, de implantar o sistema de gestão, já precisa começar a analisar e pensar nisso já no começo do processo e não só no final, né? Você trabalhar, a construtora trabalhar, né, no programa ou na habitação, usando o financiamento da SBPE, ela é um trabalho complexo de várias especialidades, né? Então, seja ser com a equipe própria, ou às vezes o próprio dono, né, com a equipe pequena indo atrás da informação ou de consultoria. Realmente, assim, tem bastante requisito, bastante lado para olhar, muita coisa no radar, né? Para você conseguir entrar e contratar o primeiro, né, empreendimento.
É verdade. Vamos aproveitar para até te perguntar adiantado já, porque as pessoas ficam curiosas, né? Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal. Legal, tô vendo gente nova aqui, tô vendo antigos conhecidos que apareceram aqui. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Se tiverem comentários, dúvidas, fiquem à vontade para colocar aqui pra gente, tá bom? Se o pessoal fica curioso, né? E quem que faz esse processo, essa tramitação toda dentro da Caixa, no caso, né? Isso independe, você falou, é multidisciplinar. A gente vai focar já na sequência aqui na parte da análise da engenharia, né? Mas são pessoas diferentes que fazem isso, é de dentro da própria construtora, é contratado, como é que funciona? Veja, a Caixa não pede uma habilitação especial para isso, né? O que ela pede, assim, de ART é muito voltado ao projeto, né? Mesmo que você está aprovando, e o certificado da construtora, né? No CREA ou no CAL. Mas para fazer o trâmite, não tem uma qualificação exigida. O que acontece é assim, é, tudo é cruzado, né? Por isso que eu digo assim, eu conheço um pouquinho mais assim a engenharia, né? Mas o que eu ouço da parte jurídica e da equipe de análise de risco da Caixa é que realmente assim, é um pessoal selecionado, é um pessoal de competência, alta competência, conhece o trabalho deles, sabe? Então, assim, não adianta você entregar nada mais ou menos, porque vai bater na trave e vai voltar, né? Então, você tem que fazer aquele trabalho bem feito e é por isso que aí entra, às vezes, uma especialidade, né? Os documentos precisam estar... alguém precisa compatibilizar. É igual qualquer outro projeto, né? Precisa alguém compatibilizar, porque senão você manda aqueles documentos que não conversam entre si, né? E aí entra a necessidade, né? De, primeiro, né? O grande conhecedor da empresa, né? Que é ou a direção, ou o próprio proprietário. Alguém da engenharia civil, seja um praticista, né? Ou seja, alguém de experiência, né? Ou formação, mas vai precisar também. E é claro, para acompanhar toda a parte de jurídica e risco, né? Vai precisar de alguém da área de financeira, contabilidade, com conhecimento para que a hora que você lê ou recebe a solicitação de um documento, você saber o que é, né? Aonde buscar. Legal. E aí, entrando na nossa área, análise de engenharia também é a mesma coisa, requer que seja alguém que tenha um conhecimento de engenharia. Exatamente. E conheça a empresa também. E da empresa também. Uhum. É Por porque isso que quando. não é de multidisciplinar, no sentido que você tem uma pessoa muitas vezes de dentro da empresa e alguém contratado para dar um suporte, né? Isso você perguntou, sim, tem muita empresa, inclusive tem empresas famosas aí que a gente, quando digita no site, algumas já aparecem, que fazem essa consultoria e às vezes tramitam todo o processo do GERIC, todo o processo jurídico ou todo o processo de análise de engenharia. Né? A empresa vai só fornecendo a documentação e esse pessoal assume lá, né? Então, isso acontece também. É claro que a empresa tem que validar isso, né? Até porque hoje o trabalho da Caixa é no CIOP, né? Que é um sistema, você não tem mais, você não leva mais pastinha, você não entrega mais papelzinho como era uns anos atrás, né? Você tem que entrar no CIOP e postar essa documentação. E quem te dá um acesso ao CIOP, né? Uma senha, né? É o dono da empresa, né? E agora também, então é a questão da tecnologia, com os seus benefícios, como diz o ônus e o bônus. O benefício com a facilidade de você já colocar, não depender de juntar documento, imprimir, plotar, levar, mas com o ônus de que você não tem alguém com quem você conversa diretamente, é isso? É isso aí. Veja, ainda tem, né? Aquilo que eu falei, tudo é muito diferente. Tem consultora que está há muito tempo, tem gente que está começando agora, né? Não é claro, assim, a regra, né? Ai, ninguém vai conversar com você, né? Mas o canal oficial é o CIOP. Mas é organizado, sabe? A experiência que eu tenho, assim, eu sei que às vezes a gente reclama, porque às vezes não dá certo aquilo que você quer fazer, né? Mas eu que utilizo, eu entendo, assim, que você consegue se comunicar, sabe? Razoavelmente bem, assim. Só que é por escrito, né? O que também gera evidência, que eu acho que favorece a boa-fé, né? Sempre, né? Então, assim, às vezes são perguntas feitas e elas são respondidas, né? Via CIOP.
Mas é claro, a gente às vezes também patina um pouquinho para localizar qual é o nome daquele documento, né? Para postar certinho. Mas tem tutorial, né, gente? Não é assim, né? Tem a informação. Eu, eu penso assim, eu nunca fiz esse trabalho de efetivamente usar a plataforma, colocar lá, né? Toda essa tramitação da engenharia e não é, a minha área é a certificação mesmo, não é essa tramitação toda, né? Você que está acostumado a fazer isso e tem bastante coisa, a gente vai falar um pouquinho das etapas ali, mas assim, eu imagino que seja mais ou menos como o cadastro da Petrobras. Eu já fiz bastante do cadastro para conseguir qualificar a empresa para trabalhar para a Petrobras. E era um cadastro assim gigantesco, com um monte de coisa, documentos, às vezes você não sabe o que deu errado, né? Eles respondem, às vezes a comunicação escrita não é tão boa, às vezes em alguns aspectos, do que como a verbal mesmo, né? Então, às vezes eu imagino que aconteça isso. Mas sim, vamos lá, vamos falar especificamente da parte da engenharia, da análise da engenharia, tá bom? O que compõe as fases da análise de engenharia? Que tipo de documento é solicitado? Conta para nós essa parte que é a parte que você realmente trabalha, fazendo essa documentação para as empresas. Como é que funciona? Ok. Então, peguei a colinha aqui, que eu sou desmemorada, né? Então, assim, a gente tem começa com a fase da pré-análise, que ela não é obrigatória. Você também pode pular direto para a análise definitiva, que seria a fase 2. E a fase 3 já é o processo de contratação. Isso de engenharia. Em algum momento, né, entra o pessoal do jurídico e do risco. E quando a gente fala em risco, né, é bom definir assim, que tem o risco do tomador, né, que é o risco da construtora, que tem a ver com o GERIC, com a renovação, que é o LGCE, e tem o risco do empreendimento. Tem a parte jurídica do tomador e tem a parte jurídica do empreendimento, e isso é feito para todo o empreendimento. Né? Por isso que eu digo que a gente está sempre renovando, está sempre atualizando essas informações com a Caixa. Mas, assim, na parte de engenharia são essas 3 etapas. Pré-análise, que é opcional, ou pode pular direto para análise definitiva, e depois a contratação. Então, assim, o que acontece na pré-análise? Né? Na pré-análise, você já solicita a avaliação da Caixa. Se ela está de acordo com o preço que você está propondo para aquele terreno e o preço que você pretende vender aquelas unidades habitacionais. Então, como isso é uma avaliação imobiliária, também tem regra, tem programa, tem norma, né? Então, eles avaliam se aquilo que você está propondo através da FRE, né, é viável. Então, essa avaliação pode ser feita já através da pré-análise com menos documentação técnica. Quando você entra de análise definitiva, você já tem mais documentação técnica que você tem que entregar. Né? Assim, a grande diferença é, você entra já com as viabilidades de concessionária de energia, né? De água e esgoto. Você entra já com o projeto de acessibilidade, que isso é bem relevante, bem importante para a Caixa. E assim, você já está com um projeto um pouquinho mais maduro, porque você já entra até com os quadros da NBR, né? Para incorporação e a minuta de incorporação. E para quem não sabe, o que são esses quadros da NBR que se fala? Então, esses são os quadros da incorporação. Então, isso assim, não tem a ver com o programa Minha Casa Minha Vida, né? Existe uma NBR, que é a 12721, e lá você tem todos os quadros, você determina o custo, né, das vendas, o custo do teu projeto, o custo do seu empreendimento. Então, ele é baseado em CUB, em SINAP. Você informa todas as áreas que vão ser incorporadas e que depois vão virar a matrícula, né, do mutuário. É todo o processo de incorporação. Então, por isso que eu digo assim, que você já está com o empreendimento um pouquinho avançado, né? Então, assim, quem entra numa análise definitiva, ela já tem mais informação do que na pré-análise. Que na pré-análise você entra com a FRE, com os memoriais descritivos, né? Que é o que precisa, digamos assim, para a Caixa ver o quanto vale realmente, né, as suas unidades, seu empreendimento. E os projetos básicos não precisam estar aprovados na prefeitura, mas o projeto legal já tem que ser apresentado, né? Para que possa ser feito esse estudo. E normalmente as construtoras fazem essa pré-análise ou elas já vão direto para a análise definitiva? Tem de tudo, né? Normalmente o que define o que faz tomar a decisão é a quantidade de documento técnico que você tem. Às vezes o terreno ainda está novinho, você tem pouca coisa, né? Então você não espera, né? Você já propõe os valores de venda.
Às vezes você já está mais maduro. Tem muita construtora que já compra terreno com projeto aprovado, né? Eu não sei essa modalidade como é que é no resto do Brasil. Aqui, eu acho até que ela é pequena, até porque, assim, a Caixa tem vários requisitos, sabe? Então, de repente, você comprar um projeto aprovado, não quer dizer que... Aprovado na prefeitura, né? Não quer dizer que a Caixa aprove, que está dentro do Boas Práticas, né? Então, também tem essa atenção aí. De repente, você acha que está saindo na frente, né? Com o projeto aprovado na prefeitura, mas não necessariamente. Pode ser, claro. É interessante, porque às vezes tem que reaprovar, depois mudar totalmente o projeto, você vai ter um custo maior e ainda vai atrasar ainda mais o seu processo. É isso mesmo. Isso até acho que é uma dica assim que a gente pode dar, porque no código de práticas, né, da Caixa, ele já determina assuntos que são até muito da nossa área e que são de normas prescritivas e de norma de desempenho. Então, assim, já determina, por exemplo, o pé direito mínimo de 2,50. Mesmo algumas prefeituras ainda aprovando, né, pé direito de 2,40. Então, assim, de repente você compra um projeto que o pé direito é 2,40. E daí? Né? Então, mudança número 1 já, né? Outra coisa que eu lembrei agora de um cliente que tem aquele problema de deixar o espaço para futuramente ser possível colocar um elevador, por exemplo, e daí você não tem Cidade. para acessibilidade, não tem aquele espacinho que futuramente, se eles quiserem, eles possam encaixar um elevador ali, né? E aí isso inviabiliza também, muitas vezes, o andamento, né? Porque o FGTS ele tem a obrigação de você ter 3% das suas unidades habitacionais adaptáveis, né? Para pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, assim, dependendo da tua tipologia de construção, né? Compensa, né? Para o empreendimento, você não necessariamente instalar uma plataforma elevatória, né? Para vencer um vão numa sobreposta. Mas é que nem você falou, deixar o espaço para que, se isso for necessário, você só vai saber se é necessário a hora que vender, né? Se vender para algum portador, né? Mas isso é para quem utiliza realmente o recurso do FGTS, isso é uma obrigação. E é interessante porque, às vezes, não é pela dificuldade de fazer a planta adaptável. Porque já é uma prática das construtoras, sabe? Ter até uma tipologia padrão que seja adaptável. O que é difícil, às vezes, é você conseguir fazer as vagas. As vagas, né? Porque hoje, vaga de estacionamento, isso para qualquer padrão, né? Da habitação, ela é muito significativa. Ela tem um valor, né? Ela é obrigatória, né? Claro, tem uma vaga por apartamento no programa, mas a gente vê, assim, que até de alto padrão tem vagas que custam um apartamento, né? Então, também é importante, né? Você cuidar disso, porque às vezes você não consegue depois arrumar seu estacionamento, por incrível que pareça, né? E o que mais? O que mais que eles pedem aí, que precisa nessa etapa? Eles falam sobre os sistemas economizadores, né? De água, arejador, controlador de vazão, a válvula dupla, né? Na caixa de descarga. Eles falam muito, o código de práticas é muito focado, assim, numa atenção muito especial com relação aos taludes, né? Porque às vezes os terrenos que a gente acaba localizando, né? Não são com uma topografia, assim, amigável, né? Então, a gente acaba atendendo por taludar, né? Até porque senão vira tudo em arrimo, né? E isso inviabiliza. Então, assim, é tudo tabeladinho, não faz do jeito que a gente quer, sabe? Existe uma norma bem rígida, por isso que eu digo, né? Eu comprar um projeto aprovado tem tudo isso envolvido, porque também como é que é a condição daquele terreno, né? Se é um terreno plano, tudo dá certo, né? Senão você tem regras a serem atendidas para você fazer o talude, quando tem que fazer drenagem, quando tem que fazer arrimo. E aí você tem que apresentar esses projetos. Oi? Tem que Sim. apresentar os projetos. Hoje, assim, quando você tem uma condição de desnível, de terraplenagem significativa, a Caixa pede, né? Antes era assim, qualquer empreendimento que você entrava, já é obrigatório fazer o de terraplenagem, né? Então, se a princípio você já perceber que não tem grandes problemas ali, daí não é obrigatório a apresentação do projeto. Isso. Quando o terreno é mais plano, né? E assim, você sempre declara atendimento, né?
no Código de Boas Práticas, você assina e diz assim, eu estou atendendo. Então, você já assume aquela responsabilidade. Idem, né, com a nossa norma de A norma de desempenho. é. Então, não necessariamente o projeto é conferido para saber se atende a norma de desempenho, mas ele tem que atender e a gente assume essa responsabilidade, né, como construtora. Isso é uma coisa importante também, né? E eu acho que aí a própria certificação, o PDQPH, ajuda muito nesse sentido. Porque a construtora que não é certificada, ela muitas vezes desconhece a norma de desempenho, desconhece a necessidade de atender, não tem ferramentas que cobrem proativamente o atendimento, né? E com o sistema de gestão da qualidade, ele já vai proativamente estar cobrando algumas coisas nesse sentido e a empresa acaba buscando mais informação sobre isso, porque veja, eu já ouvi isso, a Caixa nunca pediu. Pois é, nunca pediu, mas você assinou um documento declarando que atende e lá, se eu não me engano, no contrato, em algum lugar está escrito que tem que estar disponível, porque a hora que ela resolver pedir, você tem que ter para entregar, né? Então Sim. aí não é só, ela não está pedindo, então eu não preciso me preocupar com isso, né? Não, nós tivemos uma situação recente aí, não sei se você lembra, de um cliente nosso, que no pós-obra, no de olho da qualidade da caixa, veio uma reclamação de desempenho acústico, né? E a caixa, exatamente isso, né? Me passa todos os seus laudos. E aí? A obra já está entregue, a pessoa está morando lá 6 meses, você acha que o problema já acabou e ele está começando. Então, assim, é importante, é um detalhe que as pessoas acham que são um detalhe porque ela assina aquela declaração de que atende sem nem ler, sem nem saber direito o que é aquilo, né? Mas isso é impactante, sim, e é importante. Então, ela está atenta de que, sim, ela precisa se preocupar. E o atendimento da norma de desempenho, ele nasce no projeto mesmo, né? Não é depois. Então, e toda fase de concepção, você já tem que pensar no atendimento da norma realmente, né? E o programa, ele não é só entrar, né? Que nem eu falei assim, eles analisam até o final. Tanto se você entrar no site da Caixa, quando tem a parte de entrega de apartamento, eles falam, inclusive, do manual, né? Do manual do proprietário, que é a obrigatoriedade, o conteúdo dele. E a Caixa avalia depois também as reclamações do cliente, né? Então, assim, você está sendo avaliado o tempo inteiro. Como você conduziu aquela obra, né? Se teve atraso de pagamento, como é que foi. É saúde mesmo da empresa. Não só econômica, financeira, mas a capacidade que ela tem de fazer gestão, né? De tudo isso. E legal isso que você falou do manual, né? Que isso é outra coisa que a gente trabalha, a gente elabora manual aí do proprietário, das construtoras, e a gente percebe que a maioria das construtoras não entende a importância do manual do proprietário, né? O quanto isso pode gerar benefício, ser bom para ela. Porque justamente, muitas vezes aí a empresa já entregou a obra, mas está na fase final, está entregando, daí chega lá, cadê o manual? Então, mediante a certificação, ela precisa entregar, mediante a exigência da Caixa, ela precisa, mediante norma, ela precisa, né? Só que a empresa não dá valor da importância e não entende todas as particularidades que tem no manual também, né? Então, é um bom ponto aí para alertar o pessoal que o manual é uma coisa para ficar atento e que é super importante. E a Caixa vai acompanhar esse pós-obra, com certeza. Certeza. Tem que cuidar para não estar para a lista negra lá, né? O livro negro. Agora não tem mais livro. Porque o pessoal tem um... Na verdade, assim, eu nunca vi nada escrito, né? Mas existe uma avaliação, né? Um rating aí, onde as empresas têm por letra, né? A, B, C. Então, assim, essa avaliação, ela inclui tudo isso daí, né? Toda a história do teu empreendimento, a história da empresa no programa, né? E eu acho que quanto melhor, obviamente, assim como a gente qualifica nossos fornecedores, quanto melhor for o desempenho da empresa, mais fácil é para ela contratar os próximos empreendimentos, né? Então, às vezes ela sofre um pouco no começo, mas pode, de alguma forma, isso ajudar ela em próximas contratações aí. É isso aí. E o que mais? O que mais que a gente tem nessa fase aí? Vamos ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Eu fiz Eu acho sim que isso é uma coisa interessante, porque eu tentei baixar, por exemplo, alguns documentos, né, da análise de engenharia no site da Caixa e eu encontrei muita coisa. Então, recomendo, assim, né, que se você está começando, está buscando
tá pensando nessa possibilidade, então é importante começar a ler. E como eu falei, né, não é fácil achar, não tá tudo juntinho, né, esperando por você. Então, hoje em dia, eu considero, assim, a CEBIC e os sindicatos, né, da indústria da construção civil, peças-chaves para compartilhar com a gente, assim, para trazer essa informação, né? Porque, às vezes, você não conhece um construtor que esteja disposto a te dar as dicas, né? Ou a te ceder uma documentação para você ir lendo o que contém no memorial descritivo, né? Declaração de atendimento à norma de desempenho, para você, pelo menos, começar a tentar entender, ver as planilhas, ver como é que é uma FRE, as informações que você põe. Então, eu acho que hoje, quando eu preciso ir atrás de alguma coisa, eu uso bastante CEBIC e Sinduscom. Isso é uma coisa ruim também no nosso mercado, né? Infelizmente, na construção civil, existe pouca troca, né? Então, aquilo que eu sempre bato na tecla, conhecimento, a gente tem que compartilhar. O que a gente sabe, a gente tem que compartilhar. Não adianta saber só para mim, mas ainda existe muito isso na construção civil, né? Das pessoas não compartilharem experiências, as dificuldades, as facilidades, né? Então, isso é uma pena, realmente, né? E isso que você falou também é verdade. O que a gente vê hoje, principalmente agora na era da internet, é que existe muita informação. A gente consegue acessar o que a gente quiser. O problema é que a informação ela não está organizada, né? Então você perde muito tempo buscando informação, muitas vezes informações que não são confiáveis, porque como existem fontes as mais diversas possíveis na internet, então às vezes a fonte não é confiável, ou às vezes o documento não é a última versão vigente, né? Então você acha muita coisa na internet, mas às vezes não é a versão vigente, é uma versão obsoleta, que já foi de 10 anos atrás, 5 anos atrás, né? Acontece. Então, quem vai te ajudar, né? Porque eu acho que assim, hoje a nossa conversa, para quem já está no programa, o que eu falei às vezes foi até balela, né? Porque aquilo já está incorporado. Mas assim, para quem está interessado em começar, eu sei que é difícil você ter essa segurança, né? De que você está entendendo qual é o processo. Porque tem coisas assim que não adianta, né? A gente só faz depois, só aprende fazendo, né? Você preencher uma FRE. Então, assim, às vezes é automático, vamos dizer assim, é muito simples o abastecimento do orçamento sintético, né, que está junto da FRE e depois com o cronograma. Então, de repente, na urgência, no ânimo, né, a gente deixa os automáticos lá, mas não percebe, por exemplo, que hoje o que acontece? Hoje não, há muito tempo, né? Hoje, quando você fecha o teu cronograma de obra, quando você fecha o teu cronograma financeiro a 95%, né? Ou seja, você já mediu no teu contrato, já teve PLS com a Caixa de 95%, isso significa que 100% da sua obra está pronta. Porque eles vão reter 5% até você entregar o ABITS e a CND, que a gente sabe que vai um tempo. Então, você tem 5%, né, de todo o teu custo de obra preso lá no final. E aí, como que a gente conduziu aquele 1, 2, 3 anos de obra com a documentação, né? Vai ficar 2 meses para regularizar ou 6, né, com 5% retido? Boa, isso é uma boa, hein? Porque realmente por isso a importância de se preocupar realmente de levar a documentação certinha. Porque, de fato, no final da obra, você ficar lá meses esperando para liberar esses 5% não é fácil, não, né? É doído. Então você tem que levar já tudo certinho no mês a mês, né? Legal, bacana. Uma dica bem importante. E outra coisa, né? Eu sempre falo assim que a Caixa, ela é expert no assunto, né? Então, isso dá para dizer a mesma coisa até, por exemplo, assim, os gerentes de agência hoje, né? Tendo ou não tendo um gerente exclusivo de habitação, o gerente geral, ele já absorveu a carteira também de gerente de habitação. Então, você tem informação lá, né? Você tem, assim, e hoje tem a agência da Caixa em qualquer lugar, né? Do Brasil. Então, assim, por onde eu começo? Vai na agência, né? E sabe que é bem bacana, esses dias, hoje em dia é raro a gente ir em agência, né? Achei até interessante. Aí eu tive que resolver um problema lá, que daí quando a gente envolve filho, menor de idade, daí tem que ir pessoalmente. Você pode resolver as coisas tudo pela internet, desde que não seja menor, daí você tem que ir pessoalmente. Aí eu tive que ir lá. Aí eu fui no banco, fui na Caixa, e aí conversando com o gerente lá, ele começou a perguntar o que eu fazia, daí eu falei que trabalhava com certificação e tal, financiamento, eu falei, nossa, eu já trabalhei com habitação, eu falei, eu tenho
os clientes às vezes ficam se batendo para provar na caixa. Eu falo, não, mas então vem uma hora com tempo aqui, a gente conversa, se precisar, vem com o cliente aqui, a gente te explica, a gente fala. Então, assim, tem essa questão mesmo de você, claro que você vai ter que tirar um tempo para isso, e tem uma coisa do relacionamento ali, né? Mas realmente você não tá assim também perdido que não tem com quem falar, né? Sempre vai ter alguém para dar um suporte. Ah, não, a Caixa está preparada para dar essa assistência. E o que eu sempre digo assim, né? Quando a Caixa te pede alguma coisa, você está interessado no programa. Quando a Caixa te pede alguma coisa, você tem assim que ter bala na agulha para dizer não. Tem que estar muito certo, né? E quando eu falo bala na agulha, não é dinheiro, é informação, né? Técnica, financeira, jurídica, né? Para poder dizer não, né? Isso eu não vou enviar, isso não será necessário, né? Porque assim, se a Caixa pede e procede, entrega, né? Se não procede, você está certo daquilo, então você explica, né? Não entrega, explica, porque assim, a Caixa do outro lado, ela tá junto com a gente. Ela precisa que o construtor acabe aquele empreendimento ganhando dinheiro, entregando um bom empreendimento. Então, assim, é todo mundo junto, né? Então, se você sabe o que está fazendo e explicar isso para a Caixa, o pessoal da engenharia, sabe assim? Eles estão extremamente mesmo qualificados, sabe? Para fazer essa análise junto com você e ceder, né? Não assim, não em requisito em documentação, mas às vezes numa interpretação, né? Legal. E aí, de novo, a gente entra na questão do conhecimento, que conhecimento é tudo, né? Porque se você tem conhecimento e propriedade para falar daquilo, você consegue argumentar. Fazendo um paralelo com a auditoria. Se você está sendo auditado e você conhece a norma, você vai lá e diz, não, auditor, isso aqui não é bem assim, isso não é uma não conformidade por causa disso, disso, disso. Isso aqui você não precisa por causa disso, disso, disso. Agora, quando você não tem esse conhecimento, tudo que ele fala você aceita, porque você não sabe se está certo ou se está errado, né? Então, eu acho que o conhecimento é muito valioso e, nesse caso, acima de tudo, porque você ter o conhecimento pode gerar uma economia muito grande de alguma coisa que eles estão pedindo que você pode argumentar e demonstrar tecnicamente que não é necessário, né? Exatamente. Até porque, assim, a rentabilidade dos empreendimentos, ela é apertadinha, né? Porque é claro, assim, que as tabelas são antigas, o grau de exigência subiu, né? Vamos dizer assim, entrou a norma de desempenho, existe, assim, um outro olhar do consumidor, né? Com relação à qualidade de acabamento, de construção. Então, você também precisa ter tem que estar sob o seu controle, né? Você sabe que o lucro ali é pequeno, né? Então, você tem que saber do que você está fazendo, do que você vai se comprometer, né? A gente fica sempre à disposição, né? Se, afinal de contas, a gente trabalha nessa área aí na construção civil, então a gente está aí, a gente trabalha com a certificação, com a implantação do sistema de gestão, né? Do PDQ-PH, com as auditorias, elaboração de manual. A Simone também trabalha com esse processo de fazer essa documentação, de trabalhar com esse processo de aprovação aí dessa documentação da engenharia na Caixa, né? Então a gente está envolvido nesse meio e a gente com certeza não vai esconder informação de ninguém, porque o importante é a gente compartilhar conhecimento. Então, se tiverem dúvidas, podem perguntar, mandar, coloca lá no post, a gente responde, tá bom? E a gente fica super feliz aí com a participação de vocês. Tivemos um probleminha técnico aí no começo, mas deu certo, foi ótimo. Adorei conversar com você. Obrigada por estar disponível aí para a gente conversar. Nossa semana aí tem sido, nas últimas semanas, tem sido muito corridas, né? Mas aí foi bem bom, aí deu certo pra gente conversar hoje, acho que valeu. E deixa eu finalizar de compartilhando, então, que depois que eu conheci a Gisele, não, conheci há muito tempo, né, Gi, que eu te conheço. Mas depois que eu comecei a trabalhar com a Gisele, eu mudei a filosofia e a estratégia, né? Agora a estratégia é do Lenine, né? Vocês já viram que ele tem uma música que ele diz assim, eu não deixo a vida me levar, né? Eu que decido para onde eu vou. Então, valeu enquanto durou o Zeca Pagodinho, mas agora eu tô no... Deixo mais a vida me levar. Isso mesmo, boa. Sim, então, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima.